Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui nessa nossa live de quarta-feira. Para quem não me conhece, Marcelo Ishida, sou membro da equipe técnica da Microcar, faço parte da equipe de desenvolvimento de sistemas. Pessoal, faz um tempinho que eu não faço live aqui com vocês, né? Mas nas lives anteriores vocês estiveram muito bem acompanhados aí do Fabiano e do Alex. E hoje eu estou voltando aqui para estar falando de um assunto que é muito pertinente no nosso dia a dia, né? É um assunto muito importante para que a gente consiga verificar certas situações em que o sistema está ou não funcionando. Então, hoje a gente vai estar falando sobre aterramento, aterramento e principalmente nessa questão do aterramento no sistema automotivo, tá? Aterramento em si, né? É, a gente não vai falar só do sistema automotivo, tá? Aterramento envolve uma coisa muito mais importante, né? Em todo o sistema elétrico, né? Eletroeletrônico do veículo ou de qualquer outro equipamento, né? A gente precisa do aterramento. Tá? Então, hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo, né? Introdutório desse tema, né? Eu, particularmente, vou dividir, né, essa live em duas, né? Uma hoje, né, a nível mais teórico, tá? A gente vai estar conversando a respeito de aterramento. E uma segunda live, nesse caso aí, vai ser mais prático, né? Uma live que a gente vai estar gerando alguns problemas, quando o aterramento está com problema, né? Como identificá-los, visualização pelo osciloscópio, tá? Hoje não, hoje vai ser uma coisa introdutória, né? Mas que é importante, né? A gente passar por isso, né? Passar por esses tópicos, né? Até chegar na parte prática, tá? Então, aqui, hoje, a gente vai falar desse sistema de aterramento, né? E esse sistema, ele nada mais é do que, por sua definição, né? Um sistema em que ele tem a finalidade de estar direcionando, né? A corrente elétrica ao terra, né? Ou seja, ao polo negativo, né? Então, um dos exemplos, né, mais práticos que a gente possa estar falando de aterramento, né, no caso eu estou trazendo aí nessa ilustração, é o para-raio. Percebam, não tem nada a ver com a nossa parte automotiva, né, mas um exemplo, né, bem sucinto, né, de que está presente, né, em qualquer lugar que a gente vá hoje, é o para-raio. O para-raio nada mais é do que uma agulha captadora, né, em que ele pega a descarga, né, do raio, a descarga elétrica, e direciona essa descarga, né, aonde? Para o terra. Né? Então, ele tem uma haste que ela é colocada na terra, né, em que toda aquela alta carga, alta voltagem, ela é direcionada. Um bom aterramento, o que ele faz? Faz com que toda essa descarga elétrica, ela flua diretamente ao terra, né? Ele vai ser dissipado no terra, evitando assim, né, choques, evitando assim danificar componentes ou equipamentos eletrônicos, tá? Então, a funcionalidade correta do para-raio, né, depende do quê? Depende do nosso sistema de aterramento, tá? Pessoal, às vezes a gente confunde aterramento e terra, tá? O terra, a gente pode falar que é exatamente o quê? É o negativo da bateria, é o negativo da fonte, né? É o polo negativo, tá? O aterramento é o quê? É o sistema que vai canalizar toda essa carga, né, de corrente para o quê? Para o terra. Então, um bom aterramento requer o quê? Requer que não haja perdas nesse processo em que
a carga ou a corrente flua até o negativo. Bom, então, para a gente deixar um pouco claro essa questão de aterramento e do terra, tá? O aterramento é um sistema que faz com que canalize toda essa energia, essa corrente para o polo negativo. Bom, e a questão do para-raio é uma questão bem mais de exemplo do nosso dia a dia mesmo, tá? Um pouco aqui em termos de aterramento do circuito eletrônico, tá? Esse tipo de circuito é um circuito bem simples, tá? Ele foi feito mais para vocês entenderem que, no nosso caso, a gente tem uma fonte de alimentação aqui. Pode ser uma bateria, pode ser uma fonte, né? Em que ela, no nosso caso aqui, ela tem o quê? No polo positivo, ela sai o quê? 12 volts. Através dela, flui uma corrente que atravessa pelo circuito, seja um circuito indutivo, seja um circuito capacitivo, ou seja um circuito resistivo, ou um circuito misto, né? E essa corrente, quando ela chega nesse nó aqui, né? Percebam, nesse nó, essa corrente se divide. Ela se divide para quê? Para que ela flua em todos os circuitos do nó. Tendência, tá, da corrente, ela busca sempre o melhor caminho. E qual é o melhor caminho da corrente para o terra? É o que lhe dá menor resistência. Então, o caminho que tiver a menor resistência fluirá uma maior corrente. Tá? Então, essa característica eletrônica, né, da corrente, né, ela faz com que o teu sistema de aterramento, né, no caso aqui, esse terra aqui, ele tem que ser adequado. Imagina, por exemplo, se toda essa corrente ia aqui, ela encontre dificuldade aqui para que chegue aqui nesse terra. Então, você vai ter o quê? Um circuito desbalanceado. Tá? Esse circuito desbalanceado acaba causando enormes problemas de funcionamento, níveis de ruído elevado, interferências, né, tanto no sistema digital quanto no sistema analógico. Tá? Então, percebam que o aterramento ele é muito importante nesse sentido aqui. Tá? A ideia da gente estar colocando esse slide aqui, tá? É justamente para vocês entenderem que essa corrente aqui, ela sempre sai do polo positivo e ela flui para o polo negativo, ou seja, para o terra. E nesse caminho, onde tiver a menor resistência, onde o caminho for mais fácil, ele vai fluir. Certo? No caso aqui do sistema de aterramento automotivo em si, tá? A gente pode colocar que no sistema do aterramento automotivo, basicamente a gente pode ter dois sistemas de aterramento. Um aterramento analógico e um outro aterramento digital, tá? O aterramento analógico, né, ou de potência, envolve o sistema de ignição do veículo, tá? E o aterramento digital envolve toda a eletrônica embarcada, tá? Envolve toda a eletrônica digital do veículo, ou seja, é o aterramento que o módulo se baseia para que faça um determinado chaveamento, é o aterramento que o módulo se baseia para enviar uma comunicação de dados, tá? Esse aterramento ele tem que estar em perfeitas condições, né? Então, no caso do sistema automotivo, entre aspas, né, a gente pode estar dividindo esse aterramento em dois, né? Até mesmo a gente o pessoal que é mais leigo, a gente vê, eles falam, né? A bateria ele é ligado também na carcaça do veículo, tá? Então, por que isso? Para que você potencialize esse aterramento
no caso, é um aterramento analógico, tá bom? Então, nesse slide aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma explicação sucinta dessa parte de aterramento analógico, né? Do sistema de ignição. Percebam que muitos pontos, né, que saem do polo da bateria, que vai no solenoide de partida, em seguida do alternador, da chave de ignição, né, eles têm um aterramento baseado muito na carcaça do motor, né, do bloco do motor, tá? Então, para que isso? Para que você potencialize esse aterramento. Porque o nível de ruído, por exemplo, de um alternador, né, ele é muito alto. Tá? E para que você acabe ajudando com que esse sistema de terra seja melhor, você acaba aterrando a carcaça, você acaba aumentando, né, a área de terra do próprio veículo. Quanto maior o terra, né, quanto maior o nível de terra, né, menos ruído você vai ter, tá? Então, nesse caso aí, o sistema de aterramento aí, ele é o quê? Ele é um sistema em que a carcaça do motor, né, o bloco do motor, ele acaba potencializando, né, para que tudo flua em relação ao negativo da bateria, tá bom? No caso aqui de um aterramento digital, pessoal, essa parte do aterramento digital, né, envolve toda a eletrônica embarcada, tá? Isso é um dos pontos mais críticos, né, hoje em dia, porque praticamente, vamos colocar que 70% a 80% do veículo, né, ele, toda a parte eletrônica envolve um controle diretamente da eletrônica embarcada. Ou seja, você tem vários módulos, né, de controle que conversam com os sensores e atuam nos atuadores, tá? Todos esses comandos, né, eles são, de uma certa forma, elétricos ou eletrônicos. Então, por exemplo, para que haja um chaveamento de um relé, né, ou para que haja uma comunicação simples de uma rede CAN, se você tiver um aterramento, um sistema de aterramento deficitário, você vai ter o quê? Você vai ter com que haja ruído nessa linha de comunicação ou nessa linha de comando. Isso faz com que determinada módulo não entenda aquilo que ele está recebendo de informação e que um sensor, um atuador, não entenda o comando disso. Então, hoje, como a gente tem um sistema puramente digital, mas baseado num nível de terra, num nível de aterramento, em que é de 0 a 5 volts, de 0 a 12 volts, né? Qualquer diferença de potencial nesse terra me causa um enorme problema de comunicação, tá? Então, o aterramento hoje na eletrônica embarcada, ela é de extrema importância para o funcionamento e para o entendimento dos módulos de controle, tá? Então, isso é importantíssimo. E aqui nessa figura, a gente tem aqui, basicamente, um escopo, né, de todo o sistema. Veja só, a bateria aqui é ela que fornece. Repare bem que é essa mesma bateria que fornece energia e terra para o quê? Para um sistema para um sistema de ignição e também para o sistema da eletrônica embarcada. Então, a importância da bateria, nesse caso, além de ser uma fonte de energia, né, ela é também o retorno dessa energia. Lembra naquele primeiro slide, né, que eu coloquei, que o circuito funciona mais ou menos nesse sentido da corrente? Você tem aqui um polo positivo, a corrente sai, ela alimenta, aqui no caso, a gente colocou indutores, capacitores, mas aqui também a gente pode colocar sensores, pode colocar atuadores, pode colocar módulos, né, ECUs. Então, tudo isso faz com que essa corrente flua
nesse sentido, em que alimente todos esses componentes e que dê o seu retorno ao terra, que é o negativo da bateria. Então, por aqui, a gente vê que a bateria é um item muito importante aí do nosso sistema aqui, tá? E para que essa corrente retorne, chegue, né, sem nenhum problema, né, flua adequadamente para o negativo da bateria, há todo um sistema de aterramento, tá? Vamos aqui no próximo aqui. Aqui a gente está esmiuçando um pouco da linha de comunicação, tá? Esse slide aí, a gente já acabou mostrando ele nas nossas lives de protocolos de comunicação, tá? Mas o que é mais importante a gente entender aqui, na questão de aterramento? Percebam que, independente se a gente tem uma linha K, uma rede LIN, uma rede CAN, toda essa comunicação de dados é baseado que é baseado numa referência. Qual é a referência? GND, Terra. Então, toda comunicação que é baseado aqui, ela tem como referência o seu Terra. Se você tem um Terra deficitário aqui, automaticamente você interfere na comunicação entre os módulos. Então, você tem que ter realmente um sistema de aterramento adequado a isso, tá? Quando o veículo sai da montadora, né, da concessionária, tá tudo tranquilo, né? Porque, de uma certa forma, ele acabou de ser fabricado, né? Então, você não vai ter esse tipo de problema. Mas você pega, por exemplo, um veículo de 98, um veículo dos anos 2000, né? Que já tem um longo tempo no mercado, toda a parte de aterramento, né, do sistema de aterramento, ele vai sofrer o quê? Vai sofrer interferência de acordo com o tempo, né? Que nem oxidação, zinabre, né? Então, a ferrugem, todos esses itens, né, eles acabam com que haja o quê? Um problema de aterramento. Na parte eletrônica, a gente tem capacitores, a gente tem indutores, né, que servem de filtro. Esses capacitores e indutores, né, nos módulos, eles têm vida útil, né? Então, eles acabam, com o tempo, se danificando, né? Fazendo com que esse filtro trabalhe de maneira inadequada e que interfira no sistema de aterramento. Quer dizer, o filtro já é um sistema de aterramento, tá? Mas conforme o tempo vai passando e a vida útil dos componentes ela vai exaurindo, aí esse aterramento ele vai ficando ruim. E é aí que entra vocês, reparadores, né? Para que verifiquem esse sistema de aterramento, né? Porque normalmente um carro quadrado, né? Ele pode ter um problema de aterramento, tá? Então, se o módulo não está funcionando de maneira adequada, né? Isto visto muito pelo osciloscópio você consegue visualizar essa linha de terra, e principalmente os ruídos que ela gera, né? Ali você consegue diagnosticar se esse aterramento está ou não correto, tá? Então, percebam que isso aqui é muito importante vocês terem a ideia de que a comunicação de dados aqui, independente de como ela seja, ela depende de um terra, de um sistema de aterramento perfeito, tá? Sem ruído, sem interferências, tá? Para quê? Para que a informação não se perca, tá? O pior problema hoje, né, por tudo aquilo que é digital, é quando a informação se perde, tá? Aí isso causa os pecúlios específicos, né, de cada módulo, para que ele fala que o sistema de aterramento do veículo está com problema. Bom, olha só o nosso conector diagnóstico aqui. Esse conector diagnóstico, a gente vê que, no nosso caso, como tema hoje de aterramento,
a gente vai ver aqui que o pino 4 e o pino 5, eles têm uma ligação direta com terra. No pino 4, ele coloca como terra chassi. E no pino 5, como terra de sinal, né? Um terra mais digital, tá? Antigamente, né? Pela primeira... Hoje, normalmente, quando você vê o teu conector OBD, às vezes você acha o pino 5 e você não acha o pino 4, né? E às vezes, né, isso depende muito de montadora, tá? Mas percebam que há uma diferença esses dois terras, tá? O terra chassi, como o nome já diz, ele está ligado ao chassi do veículo, tá? E o terra digital, né, que é o terra de sinal, ele é um terra que o pessoal utiliza mais digitalmente, tá? Provavelmente o teu scanner, ele vai acabar utilizando esse terra digital, tá? Esse terra de sinal. Ah, quando o seu sistema de aterramento está perfeito, né? Ou seja, não há diferença entre os aterramentos, tanto digitais quanto analógicos, né? Você não vai ter problema algum, tá? Em utilizar tanto um terra quanto o outro, né? Mas assim, eu vou contar assim, uma experiência prática que eu tive há muito tempo atrás. Na verdade, quando eu estava começando, né? E não tinha aquela aquela manha ainda, né? Então era técnico de primeira viagem ainda, né? Principalmente na parte automotiva. Eu não me atentei à questão desses dois terras, né? Em um determinado veículo, eu montando um cabo meio rápido, né? Aí a gente não presta atenção, a gente quer montar rapidinho, né? Para testar. Na época eu estava desenvolvendo um scanner, né? O protocolo de comunicação. E eu acabei utilizando um outro terra. Em vez de usar o terra do sinal, né, eu acabei utilizando o terra do chassi. E eu não conseguia fazer a comunicação do scanner que eu estava desenvolvendo, né, com o módulo. Não conseguia, sabe? E verifiquei se eu tinha algum problema na parte da inicialização, quer dizer, a gente sempre pensa mais digitalmente, né? Quando eu fui ver, era um problema justamente do Terra, porque eu estava utilizando um Terra, né, em que seu sistema de aterramento estava totalmente ruim. Então, quando o scanner ele tentava a comunicação e se baseava nesse aterramento, né, ele não conseguia fazer com que o sinal chegasse a 0 volts. E o módulo não entendia isso. Nos exemplos mais para frente, eu vou estar mostrando exatamente o que eu passei, tá? Mas para você ver que, se você tem um dos aterramentos deficitários, né, um pode influenciar o outro, tá? E nesse caso do escândalo, né, eu utilizei um terra do chassi. Esse terra do chassi, de uma certa forma, ele estava deficitário. Um outro problema desse terra do chassi, ele serve para inibir ruídos de alta tensão, da bobina, do alternador, né? Então, ele acaba recebendo mais ruído, tá? Então, se atentar muito a essa questão aí do aterramento, tá? O aterramento, por exemplo, do chassi, ele serve mais alta tensão, vindas da bobina, do alternador, tá? De toda a parte do sistema de ignição, tá? E o terra, que é de sinal mesmo, é um terra mais digital, que normalmente os scanners utilizam para comunicação, tá? Tem algumas montadoras que não colocam só um dos terras só, tá? Que normalmente é o terra de sinal, tá? Mas eu já cheguei a encontrar, né, e especificamente nessa situação, né, eu já cheguei a encontrar esses dois pinos com terra, tá? Se você colocar um multímetro lá, você vai ver que ele vai bipar, né? Mas aí a gente tem que colocar, para a gente ver se há uma diferença de resistência entre eles, a gente coloca na escala de 200 ohms e verifica se há uma resistência entre eles.
num sistema de aterramento ideal, não há resistência alguma, é um curto perfeito, né? Mas, no nosso dia a dia, né, principalmente veículos mais antigos, né, que já sofreram ao longo do tempo, né, a gente vai encontrar, sim, resistência, tá? Então, toda essa questão aí do aterramento, para mim, ele serviu muito de aprendizado nessa época, tá? De escolher o aterramento correto para cada circuito, tá bom? Visto tudo isso, qual é a função, então, do aterramento, tá? Pessoal, primeira função do aterramento, tá? De um bom aterramento, tá? Porque quando a gente projeta qualquer circuito, a primeira coisa que a gente projeta é o sistema de aterramento, é o seu nível de terra, tá? É o seu plano de terra. Então, isso é muito importante para a gente, por quê? Por causa da proteção, tá? Todo sistema de aterramento, a primeira coisa que a gente tem que levar isso em consideração é a proteção. Qual é a proteção? Seja a proteção do usuário, seja a proteção do circuito, tá? Ou seja a proteção do sistema. Um aterramento deficitário, ele pode queimar um módulo. Um aterramento deficitário, ele pode envolver o quê? Uma descarga elétrica no operador, tá? Isso visto é o exemplo do para-raio. O para-raio, né, ele serve para quê? Para que você direcione toda aquela descarga elétrica lá para baixo, lá para debaixo da terra, para quê? Para que ninguém sofra com essa descarga elétrica. Então, nesse caso, um aterramento deficitário no para-raio faz com que a sua volta sofra riscos, né? Em termos de choque, em termos de danificar aparelhos eletrônicos, tá? Então, a proteção é o primeiro ponto de um aterramento, tá? Então, isso a gente tem que levar sempre em consideração. A Microcarta, ela, quando desenvolve equipamentos, né? A gente fala assim, olha, a gente criou um circuito aqui. E a primeira coisa que normalmente eu e o Alex a gente discute, né, é o plano de terra, né? Por quê? Para proteger o nosso circuito de quê? De ruídos, né? De eventuais descargas, tá? Um exemplo disso que eu posso dar e depois a gente acaba desmiuçando mais é o Ignitest, tá? O Ignitest e um dos pontos importantes que a gente enfatiza é o sistema de aterramento, tá? Segundo ponto, funcionalidade, tá, do sistema. Um bom aterramento faz com que todo o ruído se canalize e se perca, tá? Então, um aterramento mal feito gera no seu sistema vários tipos de ruído, fazendo com que o sistema não funcione de maneira adequada. Então, a questão das funções, um próprio circuito, quando a gente projeta um circuito, né, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Se a gente tem uma malha de terra que vai inibir esse ruído, né, essa malha de terra, pessoal, é o quê? É o negativo da fonte? É o negativo da bateria? Não, é o seu sistema de aterramento. E através dessa malha, ela é canalizada do negativo da bateria, do negativo da fonte. Tá? Então, essa questão de funcionalidade, ela é muito importante para um bom funcionamento. Ou seja, o aterramento bem feito gera uma funcionalidade para o sistema de maneira correta e adequada. Tá? Um terceiro item também é o quê? Direcionar correntes de fuga, né? Às vezes você tem, por exemplo, um componente, vamos colocar uma bobina, vai, que ela está com fuga. Se você não tem um sistema de aterramento adequado, né, para canalizar essa fuga de corrente, você acaba levando choque. Mais uma vez, o mini teste é prova disso, né? Você às vezes pega uma bobina que tem fuga, né? Se você faz todo o processo correto do Ignitest, no Ignitest você tem até a possibilidade de checar essa fuga, mas você não vai levar choque.
Tá? Agora, por exemplo, se de repente na sua montagem você esqueceu do processo do aterramento, é quase certo que você vai levar um choquezinho ali, entendeu? Então, direcionamento dessa corrente de fuga, ela é muito importante. Um bom sistema de aterramento faz com que toda essa carga ela flua diretamente para o terra sem causar problemas para o usuário, tá? Vamos lá, alguns exemplos práticos, né? Eu vou ficar alguns exemplos práticos que depois, na parte 2 aí dessa nossa live, a gente vai ver isso na prática, tá, pessoal? Mas, assim, o Ignitest, por exemplo, é um exemplo que a gente pode estar colocando, tá? Pessoal que já tem o Ignitest, né? Pessoal que já tem esse equipamento, né? Vocês estão mais calejados em relação ao funcionamento dele, tá? Pessoal que não conhece o Ignitest, tá? E tem essa curiosidade ou quer saber mais sobre o Ignitest, tá? Manda um alô para a gente, tá? Escreve um comentário, manda, entre em contato com a gente, tá? Porque é um equipamento que não é um equipamento que testa só bobinas, ele testa bobinas, solenoides, tá? Bicos injetores, faz escavamentos, joga carga em cima desses itens aí, desses componentes, tá? E eu vou usar o gancho do Ignitest justamente na questão de aterramento, tá? Por quê? Porque também é uma dúvida muito recorrente do pessoal. O pessoal que usa sempre, eles estão mais calejados, mas o pessoal que usa uma vez ou outra, vira e mexe, eles têm dúvida, principalmente na questão do aterramento, tá? Então, o que o Ignitest é? É um equipamento, tá? Você tem uma bateria, uma fonte de alimentação que gera os 12 volts, que alimenta o Ignitest, tá? E dele, no caso aqui, você vai fazer o teste de uma bobina de ignição. Se é uma bobina potência ou o TTM5, a questão do aterramento é a mesma coisa, tá? Utilizando o cabo adequado aqui para teste dessa bobina aqui, tá? Então, você tem a bobina, essa bobina é ligado no centelhador, do centelhador, ele é ligado numa placa de metal, de alumínio, entendeu? Que vai o quê? Potencializar o aterramento, o sistema de aterramento do Ignitest. E da placa de alumínio vem o quê? Para no negativo da bateria. Percebam, fonte de alimentação 12 volts, alimento Ignitest, o Ignitest liga-se o cabo adequado para a bobina, a saída da bobina vai para o centelhador, a saída do centelhador já em kilovolts vai para uma placa de alumínio e da placa de alumínio vem para o negativo da bateria. Esse é o sistema adequado para se ligar o Ignitest. Por quê? Qual é a função dessa chapa de aço, dessa placa de alumínio, aterramento de bancada? Qual é a função dele? Ele é o sistema de aterramento, tá? Por quê? Porque numa bobina você tem entrada de baixa tensão, 12 volts, mas uma saída de alta tensão. Você tem alta tensão, ou seja, você também tem um ruído de alta tensão. Tá? Então, mais uma vez, qual é a função do aterramento? Proteção. Então, se tudo isso for feito, você não vai levar choque. Tá? Proteção. Se tudo isso for feito, o circuito do Ignitest vai fazer corretamente o teste da bobina. Tá? Ou seja, o circuito do multitest está protegido também, tá? Então, entra a questão da funcionalidade. Vai funcionar de maneira adequada. A placa de alumínio, ela potencializa o terra, ou seja, ela acaba sendo o próprio sistema de aterramento que canaliza toda essa questão de corrente de fuga, canaliza toda essa questão do ruído e todo o processo de corrente
Para quê? Para que ela volte para o negativo da bateria. Tá? Então, esse exemplo do Ignitest, ele é interessante nesse sentido, tá? Pessoal, pessoal que tem o Ignitest, com certeza, vocês recebem o quê? Vocês recebem esse item aqui, esse conjunto de garras jacarés. São 4 garrinhas jacarés ligadas pelo fio preto, né? São eles que fazem a interligação do centelhador, a placa de aço, né? Ou a placa de alumínio, ou a bancada, né? E através dela, também, da outra parte, é ligado no negativo da bateria, tá? Então, esse cara aqui é que faz essas conexões, tá? O pessoal que tem o Vinitest está acostumado a fazer isso, tá bom? Pessoal que não tem o Vinitest, né? Mas tem dúvida, alguma coisa assim, pode mandar mensagem para a gente, ou também pode visualizar em muitos vídeos que é utilizado o Ignitest, tá? Mas nesse quesito aterramento, né? Eu foco mais nesse quesito aterramento em relação ao Ignitest, essa questão desse cabo aí, jacaré, e da placa de aço ou a placa de alumínio, que seja para você potencializar o seu pé, tá? Vamos supor que você esqueceu de fazer isso. Olha, eu esqueci, eu não coloquei isso aí, tá? Esqueci de aterrar esse cara aqui, esqueci de aterrar aqui também, né? Então, a minha chapa não está aterrada e eu esqueci de aterrar aqui o centelhador. O que acontece, tá? Dependendo, né, da condição da sua bobina, né? Você acaba levando um choque até, tá? Mas por que isso? Qual a explicação? Por que você acaba levando um choque em relação a isso? Primeiro que você tem um aterramento deficitário, mas lembre-se que eu coloquei esse slide aqui bem no início. Qual é a tendência da corrente? Buscar o quê? A tendência da corrente é buscar o melhor caminho, quer dizer, o caminho mais fácil para onde? O terra. Quem é o nosso terra? Negativo da bateria. Então, esse slide aqui, ele mostra que se eu tenho uma corrente que sai do positivo, ela quer chegar no negativo. E ela vai chegar no negativo. Ela vai fazer o possível e o impossível para chegar. Nesse caso aqui, a partir do momento que você esqueceu o aterramento aqui, por onde ele vai tentar voltar? Justamente por onde? Pelo negativo. Ele, sabe? Então, esse negativo aqui vira o quê? Vira um escoamento. Ou seja, se você está com o Ignitest na mão e esqueceu o aterramento, quando essa corrente voltar por aqui, você vai sentir esse choque. E o que é pior, o Ignitest também sente isso. Tá? É claro que nós, né, quando o Alex projetou o Ignitest, de uma certa forma, ele já projetou circuitos de proteção internos, né, para que não danificasse o Ignitest. Mas isso, claro, dependendo do grau da bobina, né, do grau de deterioração da bobina, essa fuga é tão grande que acaba resetando o Ignitest. Mas você também acaba levando um choque, tá? Por quê? Porque, de uma certa forma, você não seguiu o procedimento correto, você não potencializou o seu aterramento. Então, percebam que, mesmo você não ligando o aterramento aqui, toda vez que você acionar a bobina, essa corrente, ela quer ir para o negativo da bateria. E ela vai escolher o quê? Um caminho. E qual o caminho? É o retorno aqui pelo cabo de alimentação do Ignitest. Em vez dele ir diretamente da placa de alumínio para a bateria, ele acaba passando pelo Ignitest. E você, normalmente, operador que está segurando o Ignitest, você acaba sentindo esse retorno dessa corrente pelo cabo. Por quê? Você acaba levando um choquezinho sim, tá? Mas por quê? Porque, na verdade, você esqueceu do seu sistema de aterramento, tá? Então, no caso do Ignitest, esse é um exemplo do aterramento aí, da importância do seu sistema de aterramento.
Nesse aqui, por exemplo, isso aqui envolve muito aquela questão que eu até confidenciei para vocês quando eu estava bem no início, né, da minha profissão, terminando lá um protocolo de comunicação de um scanner, né, um scanner, e eu não me atentei à questão de terra, né? Mas caso você tenha um aterramento deficitário na linha digital, o que acontece? Tá? Acontece que os módulos acabam não se entendendo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um protocolo KWP2000 aqui. Tá? Protocolo padrão, né? Que é o quê? De 0 a 12 volts. O pessoal que tem um osciloscópio, se você colocar no pino 7 lá e quiser dar uma olhada nesse protocolo, vocês vão ver o quê? Basicamente um sinal desse, tá? Um sinal que você tem uma variação de sinal de 0 a 12 volts, tá? O que é um aterramento adequado? Um aterramento adequado significa que o nível de sinal sai de 12 volts que chega a zero. Lembra? Um sinal digital, o que é? O sinal digital é o quê? É nível 1 ou nível 0. O sinal digital ele tem apenas dois níveis. Nível 1 ou nível 0. Nesse caso aí, nível 1 para mim 12 volts, nível 0, 0 volts. Tá? Quando você tem um nível de terra ruim nessa linha de comunicação, dos módulos, o que acontece? Esse sinal ele não consegue chegar aqui a 0 volts. Ele fica aqui a 1 volt, 1 volt e meio, 900 mili, entendeu? Então, com isso, o equipamento ele não entende a resposta, ou não entende o comando, e vice-versa, pode ser vice-versa também. Então, com isso, faz com que essa sua linha de teste seja ruim, tá? De MI, aquelas linhas MI 97, 98, IAW, um AVP, um AVB, sabe? Vira e mexe, ele tem essa linha ruim mesmo, tá? Por quê? Porque é um carro antigo, tudo, e os sistemas de aterramento dele são muito ruins, deficitários, né? Então, o pessoal vira e mexe, eles acabam melhorando esse sistema, né? Tirando a oxidação, lixando, tá? Mas, para a linha de comunicação, é o que acontece aqui para mim, entendeu? Então, esse vácuo, essa distância, esse gap que eu tenho aqui, tá? Faz com que 900 milivolts de diferença aqui faz com que eu não consiga ter um terra adequado. Ou seja, eu não consigo uma comunicação adequada, tá? O pessoal que tem um osciloscópio consegue visualizar isso, né? Eu estou desconfiado do nível de terra do veículo, né? Vai lá na linha de comunicação, no pino 7, bota o osciloscópio e verifica, né, na comunicação entre o scanner e a ECU, verifica se os dois níveis, né, estão certinho. O nível 12 está certinho. O nível lá embaixo, o nível terra, tá bonitinho? Opa, pera, tem um aí que tá dando, sei lá, 500 milivolts, 700, 800 milivolts, né? Então, você já tem um sistema de terra deficitário, tá? Um outro questão aí, né? Isso já conversando com o Alex, né? A gente acaba vendo um outro exemplo também de um sistema de aterramento é o sistema de arrefecimento, tá? Interessante isso, né? Poxa, mas o que é a água, né? O que o líquido de arrefecimento tem a ver com o sistema de aterramento do veículo, tá? Então, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que influencia, tá? Principalmente porque às vezes o veículo é antigo, né? E o pessoal não faz o procedimento correto, né? De completar esse líquido de arrefecimento, né? Eles não colocam os aditivos. Ele coloca água da torneira, ele coloca água, né? Qualquer tipo de água, água mineral, né? Então, dessa forma, o que acontece? Pessoal, o H2O puramente, ele não conduz, tá? Só que, no entanto, dentro lá do sistema de arrefecimento, tá? O que a gente acaba encontrando? O pessoal, eu tô com pressa, eu vou coloquei uma água mineral lá. Eu coloquei a água da torneira,
né? Essa água, ela não é uma água pura, né? Quando você coloca um aditivo, esse aditivo é desmineralizado, né? Essa palavra, desmineralizado. Por quê? Porque é puramente aditivo, ou seja, não há nenhum material condutor. Quando você coloca uma água mineral, além do H2O, você vai ter o quê? Vai ter um pouquinho de ferro, magnésio, você vai ter outros elementos químicos, né, presentes nessa água. Então, essa água, ela acaba, de uma certa forma, conduzindo. Lembre-se que você não aterra o bloco do motor, esse bloco do motor ele está em contato com a água, né? Então, de uma certa forma, a água, ela acaba o quê? Ela acaba sendo um condutor, ou seja, há uma diferença de tensão dentro da água. Isso, né? O Alex, ele fez um estudo apurado em relação a isso, e é por isso que ele acabou formulando, né, o multiclean limpa radiador, para que evitasse esse tipo de problema, né? Por quê? Uma água, né, um líquido contaminado, né, seja por SNAB, ou seja por ferrugem, ele acaba o quê? Ele acaba sendo condutor. Segundo o Alex, ele em sistemas bem ruins, ele acabou encontrando uma diferença de tensão de até 900 volts, tá? Então, imagina só, um líquido que, teoricamente, na sua cabeça, ele não é condutor, ele acaba conduzindo e tendo uma diferença de potencial, né? Uma diferença de tensão, né? De até quase 1 volt. O que isso causa no funcionamento do seu veículo, principalmente na parte eletrônica. Porque a parte de arrefecimento, tá? Ele vai fazer o seu propósito, né? De resfriamento, de manter a temperatura de maneira adequada, tudo. Mas pensando a nível eletrônico, isso influencia o quê? No seu sistema de aterramento, tá? Então, quando o Alex formulou o multiclínio para radiador, ele formulou basicamente para isso, para que haja a limpeza, né, desse sistema, tá? E que o multiclean, né, limpa radiador, ele o quê? Ele acoplasse a esses componentes, a esses elementos químicos, né, e fizesse toda a extração deles no sistema de arrefecimento, tá? Fazendo com que você consiga ter também o seu aterramento de maneira mais adequada. Sabe, às vezes a gente não pensa muito nessa questão, né? Poxa vida, o líquido de arrefecimento alterando o meu aterramento, né, do veículo, tá? Mas isso acontece muito, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que se atentar a isso também, tá? Numa live 2 aí, a gente faz umas coisas mais práticas, né? Para estar evidenciando isso também, tá? Nessas medições, tá? Do líquido de arrefecimento, da diferença de potencial que possa estar acontecendo, né? E o que isso pode estar gerando de problema para o teu sistema de aterramento, tá? Então, tem certas coisas que a gente realmente, no caso do aterramento, a gente tem que fazer umas manutenções preventivas, tá? Isso não tem jeito. Quer dizer, passar um limpa-contato a seco, os terminais, lixá-los, né? Para que eliminar o quê? Zinabre, oxidação, tá? Fazer a limpeza, né? Você pega o multiclean, lá limpa o radiador, faz a limpeza de todo o sistema de arrefecimento, tira todas as impurezas, todos os minerais, né? Todos os elementos que possam fazer a condução, né? Ter um efeito condutivo, né? De condução elétrica, né? Do seu líquido de arrefecimento e depois colocar o aditivo, né? Desmineralizado, né? Para quê? Para que você fique isolado dessa parte, tá? Então,
todos esses pontos, eles são muito importantes para quê? Para que você realmente tenha, né, um sistema de aterramento adequado, tá? Então, às vezes, você tirar o conector do módulo, que normalmente fica lá, às vezes, no bloco do motor, né, e passar um limpa-contato, né, para retirar esses inares, essa obstrução, é de suma importância para que você faça o quê? Para que você tenha um sistema de aterramento adequado, tá? Então, todo esse procedimento, ele tem que ser feito. Por quê? Porque hoje, todo o sistema da eletrônica embarcada, que são os cérebros, né, do veículo, eles se baseiam o quê? Em um sistema de aterramento perfeito, adequado. Qualquer interferência nesse sistema de aterramento vai me interferir no funcionamento dos módulos. Tá? Então, isso acontece e muito no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, o tema hoje foi, né, bem rápido, né, de uma certa forma, tá? Mas a gente vai estar voltando sobre esse assunto aí numa live 2, de uma forma mais prática, tá? A live de hoje é mais um preview para a gente chegar nessa questão mais prática aí de aterramento. Então, nessa parte mais prática, a gente vai usar o osciloscópio, vamos ver uma linha de terra digital, vamos ver a questão, por exemplo, de diferença de potencial no líquido de arrefecimento, tá? A questão, por exemplo, do terra analógico, vamos fazer umas experiências com o Ignitest, tirando terra para ver o que acontece, entendeu? No Ignitest, tá? Isso tudo a gente faz numa segunda live aí, tá? Para vocês enxergarem bem, né? Essa questão de aterramento, tá? Uma parte mais prática, mas que era necessário eu passar por tudo aquilo hoje, né? Para que a gente chegue nessa live 2, tá bom? Isso é de muita importância, tá? E, pessoal, mais uma vez, não se esqueçam, tá? Toda quarta-feira, né, tem o nosso programa RPM Microcar, tá bom? Sempre trazendo informações, interagindo. Você que tiver dúvida, você que não conhece o Guinitest e quiser saber mais sobre o Guinitest ou qualquer outro produto da Microcar, principalmente o Multiclean Limpa Radiador, tá? Entre em contato com a gente, tá? Aproveitando também, eu vou pedir para vocês, né? Se inscreva aí no nosso canal, tá? Dá um like aí, que ajuda muito o nosso trabalho também, tá? No nosso dia a dia. A ideia é estar aproximando, né, a nossa equipe, né, de engenharia, tá? Com vocês reparadores, né? Porque tudo que a gente faz aqui, né, para vocês, né? São para vocês. Então, esse contato ele é muito importante aí, tá? Então, isso em nome do Alex Gomes Sobrinho, né, que é o proprietário da Microcar, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí a presença de todos, tá? Não se esqueça, se tiver dúvida, manda mensagem para a gente aí, tá bom? Muito obrigado, tá? Que Deus esteja sempre com vocês aí e até a próxima, tá? Vamos aí preparar essa segunda live aí sobre aterramento, uma coisa mais prática, tá bom? Agradeço de coração, fique com Deus. Muito obrigado.